dia, boa tarde, boa noite. Toda hora é hora de ouvir a palavra do Senhor. E hoje nós vamos terminar o livro de Ezequiel, lendo Ezequiel 47 e 48. E vamos iniciar o livro de Daniel, lendo Daniel capítulo 1. Vamos lá! O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Então ele me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros, e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: Filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: Esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passa o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estão ao longo do litoral, desde Engedi até Englaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como peixes do mar grande, mas os charcos e os pântanos ficarão saneados, não deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio, suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Assim diz o soberano, o Senhor. Estas são as fronteiras pelas quais vocês devem dividir a terra como herança entre as 12 tribos de Israel, com 2 porções para José. Vocês a dividirão igualmente entre elas, visto que eu jurei de mão erguida que a daria a seus antepassados. Esta terra se tornará herança de vocês. Esta é a fronteira da terra. Do lado norte, ela irá desde o Mar Grande, indo pela estrada de Etlon, passando por Lebo-Amate até Zedade, Berota e Sibraim, que fica na fronteira entre Damasco e Amate, e indo até Azer-Aticom, que fica na extremidade de Aurã. A fronteira se estenderá desde o mar até Azar-Renã, ao longo da fronteira norte de Damasco, com a fronteira de Amate ao norte. Esta será a fronteira norte. No lado leste, a fronteira irá entre Aurã e Damasco, ao longo do Jordão, entre Gileade e a terra de Israel, até o mar oriental, prosseguindo até Tamar. Esta será a fronteira leste. No lado sul, ela irá desde Tamar até as águas de Meribá-Cádiz, prosseguindo então ao longo do ribeiro do Egito até o Mar Grande. Essa será a fronteira sul. No lado oeste, o Mar Grande será a fronteira defronte de Lebo-Amate. Essa será a fronteira oeste. Distribuam esta terra entre vocês de acordo com as tribos de Israel. Vocês a distribuirão como herança para vocês mesmos e para os estrangeiros residentes no meio de vocês que tenham filhos. Vocês os considerarão como israelitas de nascimento, junto com vocês. A eles deverá ser designada uma herança entre as tribos de Israel. Qualquer que seja a tribo na qual o estrangeiro se instale, ali vocês lhe darão a herança que lhe cabe. Palavra do soberano Senhor. Capítulo 48. Estas são as tribos relacionadas nominalmente na fronteira norte.
Dan terá uma porção. Ela seguirá a estrada de Etlon até Lebo-Amate, Azar-Enã e a fronteira norte vizinha a Damasco, próxima a Amate, farão parte dos seus limites, desde o lado leste até o lado oeste. Azer terá uma porção. Esta margeará o território de Dan do lado oeste. Naphtali terá uma porção. Esta margeará o território de Azer do lado oeste. Manassés terá uma porção. Esta margeará o território de Naphtali do lado ao oeste. Efraim terá uma porção. Esta margeará o território de Manassés do lado leste ao oeste. Ruben terá uma porção. Esta margeará o território de Efraim do lado leste ao oeste. Judá terá uma porção. Esta margeará o território de Ruben do lado leste ao oeste. Margeando o território de Judá do leste ao oeste estará a porção que vocês apresentarão como dádiva sagrada. Terá 12,5 km de largura e o seu comprimento do leste ao oeste equivalerá a uma das porções tribais. O santuário estará no centro dela. A porção sagrada que vocês devem oferecer ao Senhor terá 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Esta será a porção sagrada para os sacerdotes. Terá 12,5 km de comprimento ao lado norte, 5 km de largura ao lado ocidental, 5 km de largura no lado oriental e 12,5 km de comprimento no lado sul. No centro dela estará o santuário do Senhor. Pertencerá aos sacerdotes consagrados, aos zadoquitas que foram fiéis em me servir e não se desviaram como fizeram os levitas quando os israelitas se desviaram. Será um presente especial para eles da porção sagrada da terra, uma porção santíssima margeando o território dos levitas. Ao longo do território dos sacerdotes, os levitas terão uma área de 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Seu comprimento total medirá 12,5 km e sua largura 5 km. Eles não a venderão nem trocarão parte alguma dela. Esta é a melhor de todo o território e não poderá passar para outras mãos, porque é santa para o Senhor. A área restante, 2,5 km de largura e 12,5 km de comprimento, será para uso comum da cidade, para casas e pastagens. A cidade será o centro dela e terá essas medidas. O lado norte, 2.250 metros, ao lado sul, 2.250 metros, ao lado leste, 2.250 metros e o lado oeste, 2.250 metros. A cidade terá uma área livre de 125 metros ao norte, 125 metros ao sul, 125 metros a leste e 125 metros a oeste, que servirá para pasto. O restante da área ao longo da porção sagrada será de 5 quilômetros no lado leste e 5 quilômetros no lado oeste. Suas colheitas fornecerão comida para os trabalhadores da cidade. Estes poderão vir de todas as tribos de Israel. A porção toda, incluindo a cidade, será um quadrado com 12,5 km de cada lado. É uma dádiva sagrada que, como tal, vocês reservarão. As terras que restarem em ambos os lados da área formada pela porção sagrada e pela cidade pertencerão ao príncipe. Elas se estenderão para o leste a partir dos 12,5 km da porção sagrada até a fronteira leste e para o oeste a partir dos 12,5 km até a fronteira oeste. Essas duas áreas paralelas ao comprimento das porções das tribos pertencerão ao príncipe e à porção sagrada, inclusive o santuário do templo estará no centro delas. Assim, a propriedade dos levitas e a propriedade da cidade estarão no centro da área que pertence ao príncipe. A área pertencente ao príncipe estará em fronteira de Judá e a fronteira de Benjamim. Quanto ao restante das tribos, Benjamim terá uma porção. Esta se estenderá ao lado leste ao lado oeste. Simeão terá uma porção. Esta margeará o território de Benjamim do leste ao oeste.
Issacar terá uma porção, esta margeará o território de Simeão do leste ao oeste. Zebulon terá uma porção, esta margeará o território de Issacar do leste ao oeste. Gade terá uma porção, esta margeará o território de Zebulon do leste ao oeste. A fronteira sul de Gade vai desde Tamar, no sul, até as águas de Meribacades, e depois ao longo do ribeiro do Egito até o Mar Grande. Esta é a terra que vocês distribuirão às tribos de Israel como herança, e serão essas as suas porções. Palavra do soberano Senhor. Estas serão as saídas da cidade, começando pelo lado norte, que tem 2.250 metros de comprimento. As portas da cidade receberão os nomes das tribos de Israel. As 3 portas do lado norte serão a porta de Ruben, a porta de Judá e a porta de Levi. No lado leste, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, a de José, a de Benjamim e a de Dan. No lado sul, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, a de Simeão, a de Issacar e a de Zebulon. No lado oeste, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, a porta de Gade, a de Azer e a de Naphtali. A distância total ao redor será de 9 quilômetros. E daquele momento em diante, o nome da cidade será O Senhor está aqui. Glória a Deus, esse é o nome, o Senhor está aqui. Agora vamos iniciar o livro de Daniel, capítulo 1. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais de sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos de conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu-lhe o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque e a Misael Mesaque e a Azarias Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que os homens fossem bondosos para com Daniel e tivessem simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês, e se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar deles, e de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados e, em lugar disso, lhe dava os vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei.
O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. E assim, terminamos mais um momento na presença do Senhor. Começando com essa história que eu acho que a maioria de vocês já conhece o final. Mas se você não conhece, acompanhe os próximos capítulos, porque é uma história que tem muito a nos ensinar. Uma história vivenciada de fé, de romper limites e de viver os milagres do Senhor. Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Se inscreva no canal logo aqui abaixo. Me ajude, assim ele vai ficar mais evidente. Agora, se você já se inscreveu, obrigada. Deixe o seu like em cada vídeo que assistir e compartilhe para que juntos possamos fortalecer a fé de muitos irmãos com a palavra viva do Senhor, que é o alimento para o nosso espírito. Um grande abraço e até amanhã!